Antonina, Joselito. Eles se conhecem. Antonina tem uma irmã que chama Fabiana. Elas são assim, ó. Quando uma chora, a outra chora. Quando uma ri, a outra ri. Quando uma tá triste, a outra consola. Fabiana fica até contente quando ela conhece Joselito. Olha o Joselito ali. Olha que figura. Questão é o seguinte. Eles ficam casados um longo tempo. Tem até uma filha. Mas, de repente, Joselito não está batendo ponto no Sapé-que-Aiá. No Sapé-que-Aiá, o negócio está difícil. A mulher vai, Antonina vai, se arruma, melhor do que vitrine de shopping. Joselito chega em casa animado. Quando vê ela arrumada, pressente que a Sapé-que-Aiá, ele fala assim, ai, deu um jeito nas costas, tô doendo. Aí no outro dia ela se arruma melhor ainda. Ele entra em casa e, ai. Eu disse, o que foi? Fui jogar bola, levei uma bolada lá. E aí fica nesse negócio. Aí eles vão para uma festa. Ela, Antonina, tá dando uma voltinha. Quando ela vê, vou falar baixo que é pouca vergonha, Joselito tá beijando. Um igualzinho a ele, beijando na boca, beijo. Não é selim, não. Como posso fazer aqui? Aquele beijão que a língua quase fura o cangote. Aí, Antonina vê e diz, Joselito, ele para recolher a língua demorou 2 dias. O outro homem lá que tava, negócio esquisito esse, tava uma babação, os dois, que ele chegou a fazer assim, o outro. Aí, resumo, para ver a novela onde é que vai. Chega em casa e ela briga. No outro dia, Joselito vai trabalhar. Antonina, todo mundo achou que ia. Nada, e ela desaparece. Na manhã seguinte, os parentes foram lá, ela não ligou nem nada. Com a ajuda de um vizinho, encontraram Antonina morta. Mas ela é enterrada normalmente, porque ela teve um derrame cerebral. Só que a irmãzinha Fabiana, que a amava, foi lá, conseguiu um monte de autorização da justiça, exumou o corpo e viu que a irmã tinha morrido de traumatismo craniano. E vai lá, ela investiga. A polícia vai e prende o sujeito. Ficou 8 meses preso. Aí a justiça, que é uma maravilha no Brasil, eu estou desconfiado que esse Sérgio Moro vai dar uma lição para a justiça brasileira toda. E vou dizer outra coisa, hein? Esses políticos que estão correndo para o Supremo Tribunal Federal, que a pressão está grande, vão acabar presos mais rápido no Supremo do que na mão do Sérgio Moro. Vai atrás. Aí o que? Por sinal, o processo do Lula aqui, que ia ser julgado essa semana para ver se o Lula era preso ou não preso, a juíza da 4ª Vara Criminal mandou para o Sérgio Moro analisar se o Lula deve ser preso ou não. Está na mão agora do Sérgio Moro. Só foi um negócio que eu me lembrei. Pois bem, o Joselito estava preso. A justiça liberou para ele responder em liberdade. Joselito agora passa na rua, só falta passar de mão dada com outro que ele beijava. E ainda tira onda com a família de uma história que começa assim. Me conta desse curso que você está fazendo. Amizade e proteção. Estas são as palavras que melhor definem as irmãs Antonina e Fabiana. Desde criança, as duas defendem uma a outra. Não tem uma lágrima que caia sem que as irmãs estejam juntas para voltar a sorrir. Eu te contei o quê? Conheci um cara. Jura? Sim, telefone. E o sorriso toma conta quando Antonina se casa com Joselito. O rapaz é considerado um achado raro. Cavalheiro e romântico, Joselito conquista Antonina e os parentes da moça. Então, curtina, essa é legal. Fabiana tem motivos para acreditar que o cunhado faz Antonina feliz. Antonina recebe presentinhos. É levada para jantar à luz de vela.
toma café na cama. Mas tem uma coisa que Antonina sente falta. Todas as noites, ela se arruma toda para provocar um clima. Mas a tática não funciona. Joselito sempre dá um jeito para escapar do Sapeque Yaya. Deixa nós dois conversando. Tem compromisso. Antonina não entende o motivo. Nem desconfia que Joselito esconde um segredo. Sem Sapeque Yaya, o estresse acumula e as brigas entre o casal não demoram a aparecer. Ai, não encosta em mim, não encosta em mim. Ah, você mudou por quê? A moça desabafa com a irmã Fabiana, que apoia Antonina, independentemente de qual decisão ela tomar. E Antonina decide se separar. Ah, já tentei conversar, sabe? Eu vou falar com ele tá sempre com uma desculpinha, sabe? Mas Joselito implora. Ele não quer que o casamento acabe. Pede mais uma oportunidade. Não tá? Vamos lá. Antonina amolece e os dois entram num acordo. Cada um dorme num quarto e nada de presentinhos, nem Sapeque Yaya. Com o tempo, a ideia de dormir em camas separadas parece ajudar o clima a melhorar. O casal volta a fazer Sapeque Yaya como nos tempos de namorados. E Antonina volta a se sentir amada. Agora os dois têm uma festa para ir. A comemoração é entre amigos e Joselito se solta. Ele se solta tanto que dá um beijo em outro rapaz. Antonina fica maluca. Começa uma confusão. O segredo que Joselito guardava 7 chaves é revelado. Agora Antonina entende porque ele foge do Sapeque Yaya. Cara, que é isso? Quando os dois chegam em casa, a briga não para. As explicações de Joselito não convencem a esposa, que agora quer distância do marido. Do cara! Eu tava conversando com ele. No dia seguinte, Joselito sai para trabalhar. Todos acham que Joselita também foi para o trabalho. Mas o que ninguém sabe é que a moça está morta. Os parentes só descobrem o que aconteceu com a moça quando um amigo da família vai à casa de Antonina e vê que ela já não respira. Quando sai o laudo da morte, a irmã desconfia. Antonina sempre foi a mais saudável da família, sempre fazia exames de rotina. A última que poderia ter seria um derrame cerebral. Depois de enterrar a irmã, Fabiana promete que vai descobrir a verdade. Ela inicia uma investigação paralela. Com as autorizações em mãos, ela consegue a exumação do corpo. Um novo laudo revela a verdadeira causa da morte: traumatismo craniano. Fabiana não para por aí. Faz a polícia reabrir o caso e leva Joselito para a prisão. Essa mulher conseguiu mudar o foco de uma investigação policial por amor à irmã, encontrada morta dentro de casa. Quando eu recordo de tudo isso, nossa, eu pergunto por que ele fez isso? Esse traste. Até hoje, por que traste? Largasse, fosse viver a vida dele com quem fosse, com homem, com mulher. Ele não precisava fazer isso. Fabiana é irmã da Antonina. Ela morava em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. Morreu aos 38 anos de idade. Teve uma filha e, ainda viva, conheceu a primeira neta. Antonina foi encontrada no quarto da casa dela, sozinha. Não havia sinais de tiro ou de uso de outro tipo de arma. No primeiro momento, a causa da morte informada para a família era derrame cerebral. Mas Fabiana não se conformou. Para ela, havia um crime por trás da morte da irmã. Um crime que precisava ser provado. Nunca ela desmaiou aqui na empresa. E aqui também, nós familiares, nunca vimos ela passar mal. Minha irmã tinha uma saúde de ferro.
A força que ela teve para encabeçar uma investigação paralela surgiu no momento em que ela viu o corpo da irmã. Eu não cansei, eu vou lutar até o fim. E eu fiz as faixas, eu fui atrás das camisetas, eu falei, a gente vai comover aqueles jurados, ele vai pagar pelo que ele fez, sim. Ele não vai sair livre disso. Naquele dia, não havia o que fazer, a não ser cuidar do velório. A polícia já tinha ido até a casa, a perícia também, mas nada foi encontrado para que uma investigação policial fosse iniciada. No dia seguinte ao enterro, Fabiana começou a trabalhar e logo encontrou várias pistas. Debaixo do colchão, a camiseta, depois um pouco onde estava o corpo, o tapete com manchas de sangue, o lençol no tanque, já um cheiro horrível. E foi meu desespero, eu liguei para um advogado amigo, ele falou, faça boletim de ocorrência, você tem esse direito. E foi o que eu fiz. Levei na delegacia, porque eles não prestaram nem para mandar uma viatura, né, no local. Era o início da montagem de um quebra-cabeça, que teve como primeira peça uma briga numa festa de aniversário em que Antonina foi com o marido e os irmãos dela. Fernanda estava lá. Minha irmã, inclusive, subiu numa cadeira para dançar, chegou a me falar que estava muito feliz, que é a festa que ela mais se divertiu, como nos últimos tempos, né? Parecia que estava se despedindo mesmo da gente. A festa aconteceu nesse pesqueiro, que possui um salão de festa. Aqui teria iniciado uma briga séria entre Antonina e o marido, Joselito, com quem estava havia 20 anos. Ela tinha acabado de sair da adolescência quando começou a namorar com ele. E logo se casaram. Para a família, pessoas que estavam na festa disseram que Joselito teria beijado um outro homem na comemoração. E isso deixado Antonina com muita raiva. Por que ele não se assumiu? A gente ia ficar do lado dele e do lado dela também. Ele que vivesse a vida dele e a gente a nossa. Após a festa naquele sábado à noite, foram todos para casa. No domingo, o casal continuou brigando. Os irmãos acompanharam tudo. Ela só falou que ela estava muito cansada, que ela não aguentava mais ele, mas ela não deixou o motivo. Não me falou o motivo que ela estava se separando. Ela só falou que realmente estava muito cansada e que na segunda-feira ela ia procurar os direitos dela, que ela queria a separação. Ela ia para a casa do meu pai e ela estava no carro, ele chegou, entrou no carro, ela falou assim que se ele fosse, ela não ia. Aí ele pegou e saiu do carro. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo, só que ele não falou nada. Eu achei estranho, porque ele era de conversar. E ele não respondeu nada para mim. A Antonina colocava roupas no varal naquela manhã de segunda-feira. Estava se preparando para ir trabalhar. A irmã dela, que mora na casa ao lado, também fazia isso. As duas saíam praticamente no mesmo horário. Naquela segunda-feira, elas se despediram perto dessa escada. A irmã saiu primeiro, a Antonina ficou para sair um pouco depois. A Antonina morava com o marido nesse terreno que pertence à família dela. Na casa de cima mora a irmã, essa que viu a Antonina viva pela última vez. Ela vivia na casa de baixo com o marido. Naquela segunda-feira, no fim do dia, os parentes tentaram falar com ela normalmente, mas não conseguiram. Não se preocuparam muito porque imaginavam que ela poderia estar na casa da filha já casada, numa cidade vizinha. Ela já tinha uma neta, gostava muito de ir para a casa dessa filha. Não se preocuparam tanto. Mas no dia seguinte, começaram a se preocupar, porque ela não deu notícias. Não apareceu. Quem apareceu por telefone foi o sogro dela, que ligou para uma outra irmã da Antonina dizendo que o filho tinha feito uma besteira e que nem estava mais aqui na cidade, estava em São Paulo. Essa irmã desligou o telefone e ligou para um amigo que mora aqui na mesma rua e pediu um favor, que ele viesse aqui até a casa da Antonina para ver se conseguia falar com ela. Disse até onde ficava a chave reserva da residência, num vaso de plantas. Esse amigo então veio para cá, imediatamente. Desceu por essas escadas, não havia ninguém aqui no terreno. Foi em direção à porta que estava trancada, abriu essa porta
E ao chegar no quarto, encontrou o corpo da Antonina. Fernanda diz que só Antonina e Joselito estavam em toda a área do terreno naquela manhã. Ela e a vizinha de cima saíram cedo para trabalhar. Como era de costume sair de manhã, acho que os sapatos dela ficavam aqui, ela deve ter vindo pegar o sapato, alguma coisa. Aí eu falei bom dia, ela não me respondeu. Ela só balançou a cabeça, mas num ato que você vê que ela estava bem triste. E foi a última vez que eu vi minha irmã. Fabiana, a irmã que assumiu a investigação, acompanhou o processo passo a passo, até que o promotor que assumiu o caso pediu a prisão de Joselito e a justiça decretou. Ele foi para a cadeia pouco depois de Fabiana conseguir, junto com o promotor, que a exumação do corpo fosse feita. No novo laudo, a suposta morte natural passou para assassinato por traumatismo craniano e rompimento de baço, órgão que fica perto da cintura. Pelas provas que a gente tinha, tudo, ele pediu o processo na delegacia e pediu a exumação do corpo da minha irmã. Joselito foi preso 6 meses após a morte de Antonina. Ele ficou cerca de 8 meses na cadeia. Conseguiu um recurso para responder em liberdade até o julgamento. 6 anos, eu, meus irmãos, a gente ficar indo e voltando de fórum. Foi isso que me deu a coragem que eu tive até agora, de não ter medo das ameaças dele, de todo mundo da família dele. Aí ele veio tirando um sarro da minha cara, eu não aguentei, que eu sou de carne e osso, fui para cima dele, tive que pagar R$450 no fórum, tive que pagar. E ele ficava andando para a rua, onde via a gente, tirava um sarro e graças a Deus a justiça foi feita. A casa que antes era ocupada pela Antonina, hoje é ocupada pela Kathleen, pelo marido e pelos filhos deles. E nós estamos exatamente no cômodo onde o corpo dela foi encontrado. Hoje aqui é uma sala, Isso. é a sala da sua casa, antes era o quarto da Antonina e do marido. Você mudou tudo por aqui? Mudei tudo. Que pra mim, que nem eu falei pro meu marido, pra mim morar aqui e deixar o jeito que tudo tava, porque pra mim, querendo ou não, mesmo tudo mudado, eu vim aqui, sempre ficava aqui, dormia aqui com minha filha, nossa. O que você está sentindo agora de estar aqui nesse cômodo falando desse assunto? Uma tristeza enorme. Passa um filme na minha cabeça, que jamais eu vou conseguir esquecer. Pra mim, minha mãe era tudo pra mim. A filha conta que a mãe se separou do pai logo depois que ela saiu de casa e que pouco tempo antes da morte, eles estavam tentando uma reconciliação. Ele voltou para cá, ela deixou. Uhum. Ela estava dormindo sozinha nesse quarto, que era o seu. Isso. E ele dormia numa outra cama. Isso. Num outro cômodo. É. Era uma tentativa de reconciliação. Isso. Ele queria, sua mãe estava dando uma chance. É. Como a relação dos dois já não ia muito bem, Antonina quase sempre ia na casa da filha. Uma visita que ela sente muita falta todos os dias. Quando ela sair do serviço, dá aquele horário, você pensa que ela vai chegar na sua casa. E não vai chegar, sabe? Para a filha, Joselito deu uma versão para a história que não convenceu a menina nem um pouco. Ele me disse que eles brigaram, que eles foram numa festa no sábado, que eles brigaram nessa festa, que chegaram para casa, voltaram embora para casa, que tornaram a brigar a madrugada inteira, e no outro dia, no domingo, que ela bateu na cara dele, que ele bateu na cara dela, que ele pegou do empurrão nela, fechou a porta e saiu para trabalhar. Até o dia do julgamento, Joselito negou o crime. E nega até hoje. O júri popular teve 5 mulheres e 2 homens. A família estava lá, aguardando o resultado da sentença. Na saída, comemoraram com faixas. Joselito saiu condenado a 14 anos de prisão. Deve ficar 1/3 no regime fechado. Pena que jamais seria possível se o caso fosse arquivado como morte por derrame cerebral. Em 6 anos, os policiais da delegacia mudaram.
o promotor mudou. Até o juiz foi trocado. Mas a Fabiana continuou firme, a mesma, decidida a desvendar a morte da irmã. Valeu a pena cada minuto, valeu a pena a cada pessoa que falava, vocês são loucos, valeu a pena, sabe? Valeu a pena tudo, valeu a pena sim. Isso é prova que a justiça ainda existe. Mas eu falo hoje, se tem alguém que passa por essa mesma situação, não deixe quieto, vai atrás, faça o que eu fiz, regace as mangas, não desista no primeiro não, que a gente ouviu tanto. A questão é, o que seria do caso se a irmã não tivesse se envolvido? Como é que uma pessoa, sem nenhuma prática de investigação, consegue resolver um crime de assassinato e a polícia não consegue? A resposta é simples: má vontade ou negligência. Por que simples? Como é que alguém pode enterrar alguém dizendo que é derrame cerebral se o caso foi traumatismo craniano? Sabe por quê? Porque a perícia só entra forte em casos de grande repercussão. E por quê? Porque os peritos não querem, não. É que não há um número de peritos, né, ideal para se apurar um estado onde há mais de 4.000 assassinatos por ano. Imagina o que é isso para dar, né, possibilidade de investigação. Agora, como é que pode confundir? É como se você entrasse na sala de cirurgia para operar o joelho direito e o cara operasse até a garganta, né? Porque só botar o olho dá para ter uma diferença entre traumatismo craniano e derrame, porque é óbvio que a cabeça bateu. Quer dizer, a se confirmar o que foi dito, né, nem raio-x fizeram para ver a questão.